Olá, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, agora sim. No vídeo anterior, eu relembrei um apresentador da Globo que morreu ao vivo. Foi o caso do Glaucio Gil. Porém, lembram que eu deixei um "isso é assunto para um próximo vídeo" no final dele? Pois é. O assunto para um próximo vídeo vai ser agora, sabe por quê? Porque aproximadamente pouco mais de 20 anos após esse acontecimento com o Glaucio Gil, aconteceu algo semelhante em outra emissora, só que com outro apresentador. Pois é. Vamos fazer a nossa mente voltar um pouco no tempo? Vamos lá. Mais precisamente numa quinta-feira à noite, dia 22 de maio de 1986. Segundo os meus cálculos, nesse ano 1986 eu não era nascida. Eu nasci 2 anos depois. Ou seja, faltavam exatos 2 anos e 3 dias para que eu nascesse. O meu irmão estava para nascer nessa época. Meu irmão nasceu em 86, eu nasci em 88, isso. Foi 3 dias antes do meu irmão nascer. Vamos lá. Havia um grande apresentador, um dos pioneiros no programa de jurados na televisão brasileira. Seu nome era Flávio Cavalcante. Pois é, Flávio Cavalcante, um homem polêmico, enérgico, cheio dos seus tiques. Um dos grandes hábitos do Flávio Cavalcante, qual que era? Os óculos. Ele tinha toda hora, ele tirava e colocava os óculos, tirava e colocava. Era um tique dele. E uma coisa que ele dizia quando chegava a hora do intervalo, ele levantava o seu dedo indicador e dizia: os nossos comerciais, por favor. Os inícios do Flávio Cavalcante foi nos anos 50 na TV Tupi. Pois é. Seus inícios foram na TV Tupi, a pioneira. Anos depois ingressou na Excelsior, voltou pra Tupi. Aliás, quando ele iniciou na Tupi, ele entrou no lugar do jornalista e colunista social Jacinto de Tormes. Pois é. E depois ele foi fazer o semanal Noite de Gala pela TV Rio. Pra quem não sabe, TV Rio seria uma emissora semelhante à TV Globo, só que tem eram outros donos, parece. E esse programa era patrocinado por Abraão Medina, acreditem. O dono da loja O Rei da Voz. Olha. E nos anos 60 na Excelsior, nos anos 70 ele voltou para Tupi. Quem era o maior concorrente dele nessa época? Pois é, ele mesmo. Abelardo Barbosa. O saudoso Chacrinha. Acreditem. Chacrinha e Flávio Cavalcante. Cada um tinha um estilo diferente. Por quê? O Flávio Cavalcante ele era mais sério, mais circunspecto, mais fechadão. Ou seja, ele era um conservador. Pode dizer um conservador. E Chacrinha, seu contemporâneo. Como que era o Chacrinha? Chacrinha já era um cara mais tropical, né? Mais alegre, mais espalhafatoso. Mais... Ou seja, a Chacrinha abriu espaço para muitos da Jovem Guarda, que o diga Roberto Carlos, né? Já o Flávio Cavalcante, qual era o seu hábito? Pois é. Ele já seguia uma linha um pouco mais popularesca, um pouco mais apelativa ou sensacionalista. Quando ele não gostava de um artista, ele quebrava os discos. Ele quebrava. Pois é, quantos que ele nunca quebrou disco? Ou seja,
quem forma a tríplice aliança dos programas de jurados? Exatamente. Flávio Cavalcante, Chacrinha e Silvio Santos. Esses são os 3 maiores nomes da televisão, que eles possuem estilos de condução de programas são limitados, mas muita gente até hoje tenta copiar de um jeito ou de outro. Tenta, mas nem sempre consegue. Pois é, como eu falei, além do uso dos óculos, que toda hora tirava e colocava, tirava e colocava, tirava e colocava. Parecia que era um tique. E o modo de chamar os comerciais, os nossos comerciais, por favor. O que mais também que ele fazia? Olhem os quadros que na Tupi que chegou a ser programas isolados, hein? Prestem atenção. Foram A Grande Chance. Esse A Grande Chance depois virou um programa de... Esse programa A Grande Chance inspirou numa novela da TV Tupi, que se eu não me engano, acho que era Salário Mínimo, se eu não me engano, se não for aparecer na legenda. Onde um apresentador de concursos que foi vivido pelo Luiz Armando Queiroz, que hoje já é um ator falecido também, era meio que inspirado no Flávio Cavalcante. Tanto que depois, com certo sucesso, o Luiz Armando Queiroz virou apresentador de um programa de game de perguntas e respostas. E quando a pessoa acertava a resposta, ele dizia exatamente como Flávio Cavalcante dizia. Absolutamente certo? Pois é. Atores, cantores, humoristas e outras figuras de talento que tinham oportunidade de se revelarem para um grande público. E um instante maestro também, que era focado na música brasileira e na sua qualidade. Ou na falta dela, no caso, né? As atitudes dele eram tidas como atitudes polêmicas e um tanto quanto, digamos, controversas. Por quê? Olha só. Ele quebrava discos na frente das câmeras. Ele quebrava os discos. Ele abominava o comunismo, abominava o rock and roll. Hoje em dia ele seria tido como um fascista. E ele defendia abertamente a existência e a necessidade da censura. Como ele tinha uma figura de dedo duro em tempos de ditadura e ele tinha e essa declaração pegava meio pesada, né? Ele tinha desafetos e muitas críticas, mas vocês acham que ele se deu bem? Na conjuntura que ele apresentava o programa dele, e isso rendia também uns admiradores que concordavam com essa postura dele. E olha só, por causa do quê? Ele que defendia a censura, ele se deu mal nos anos 70, sabe por quê? Ele apresentou uma entrevista no programa dele de um homem que afirmou que emprestava a esposa pro melhor amigo. E adivinha? O programa dele foi suspenso por 60 dias pela censura federal. Gente, ele era... Pois é, exatamente. Isso foi em aproximadamente... Olha em que ano que foi isso. 1971. Pois é. E nesse mesmo ano, numa disputa de audiência entre Chacrinha e Flávio Cavalcante, eles exibiram apresentações de uma mãe de santo chamada Cacilda de Assis. Ela incorporava uma entidade chamada Seu Sete da Lira. Vai aparecer na legenda de novo. Seu Sete da Lira. E ela deu mostras disso em pleno palco, pra vocês verem. Isso deu uma discussão sobre a qualidade e os limites da TV naquela época. Pois é. Ou seja, nos anos 70 já existia o chamado Munducão. E o programa foi exibido por anos e anos e anos nas noites de domingo. Competia diretamente com qual programa? Com o Fantástico. Pois é.
da Rede Globo. Fantástico entrou no ar em 5 de agosto de 1973, um domingo. E essas circunstâncias faziam que elas favoreciam o programa do Flávio Cavalcante, porque até então o Fantástico estava engatinhando. E ele entrevistava pessoas com histórias interessantes ou inusitadas, ou então que se debatesse questões de interesse público, mas que naquele momento podia render uma boa audiência. E isso suscitava muita mobilização, acreditem se quiser. E era a manifestação do chamado jornalismo de teor crítico, informativo, apelativo e o que mais vocês podem imaginar. Delicioso demais. E ele fazia sempre por onde imprimir essa marca dele, que era a marca de um homem que se preocupava em transmitir algo para o telespectador, né? E ele queria que todo mundo aprendesse o quê? Que isso ele acrescentasse alguma coisa. Pois é. E isso aliado a um eventual sensacionalismo, porque realmente eram temas bem sensacionalistas, ele podia lhe render conversas históricas. Olhem só as pessoas com quem ele teve conversa. Com o presidente norte-americano John Kennedy e com o temido político da Baixada Fluminense, Tenório Cavalcante. Tenório Cavalcante também rende histórias, hein? Tanto que ele foi vivido depois no cinema, se não me falha a memória, pelo José Wilker. Será que foi pelo José Wilker? Eu acho. Ou eu confundi? Eu acho que eu confundi. Não, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Olhem os jurados do programa Flávio Cavalcante. Porque ele foi o criador dos júris de TV. Quem não se lembra? Olha só que júri estrelado. O costureiro, alfaiate, estilista Denner Pamplona de Abreu. A modelo e apresentadora Marisa Urban. A atriz Márcia de Windsor. A Márcia de Windsor, ela tinha uma fama de só dar nota 10 pros candidatos. Ela era digamos que era uma jurada mais mãezona. O futuro líder do antigo Partido Liberal, o PL, que depois se tornou PR, o Partido da República, que agora é o Republicanos, Álvaro Vale. A atriz Vera Fischer, hein? O maestro Erlon Chaves. A jornalista Marisa Raja Gabalha, não sei como é que pronuncia esse nome. O jornalista, o produtor musical também, Nelson Mota. Quem não conhece Nelson Mota, né? A jornalista e apresentadora Sônia Abrão. Até Sônia Abrão foi jurada do Flávio Cavalcante, hein? A atriz Beth Mendes e o radialista José Fernandes. Sendo que a Beth Mendes teve que deixar o júri por imposição dos militares, pois ela tinha, segundo, ela tinha envolvimento com os grupos, digamos, contrários à ditadura. O que ganharia, digamos, que ela era considerada subversiva, né? Ah, se vocês soubessem como era esse tempo, viu? Quando, nos anos 80, a Rede Tupi fechou suas portas, faliu, o que aconteceu? O Flávio Cavalcante se transferiu para a Rede Bandeirantes, pois é. E ele comandou um programa diário no horário nobre, o Boa Noite Brasil, que anos depois seria revivido pelo Gilberto Barros, o Leão, quem não se lembra, né? Acho que eu peguei esse tempo do Boa Noite Brasil com o Gilberto Barros, se não me engano. Peguei esse tempo, 2003, se não me falha a memória. E ele tinha vários quadros de periodicidade que podia variar. Podia ser todo dia, podia ser toda semana ou a cada 15 dias. E em 1983 ocorre nova mudança. Ele passa para o recém-formado Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. O programa volta a ter o seu nome, o programa Flávio Cavalcante. E começa a ir ao ar com uma certa frequência. Passa diário também. O que acontece? No dia
22. No dia 22 de maio de 1986, durante a apresentação do programa diretamente dos estúdios do SBT, como ele fazia toda noite de quinta-feira, o Flávio, ele fez um breve discurso. E o que acontece? Quando ele disse, os nossos comerciais, por favor. Quando voltou do comercial, não era Flávio Cavalcante que estava apresentando, quem estava no palco. Era o radialista, apresentador e depois futuramente político Wagner Montes. O Wagner Montes disse, olha, o Flávio sofreu uma pequena indisposição, mas na próxima semana ele estará de volta. Não foi o que aconteceu. Sabe por quê? No intervalo, ele passou mal. Foi internado no hospital Unicor. E com problemas nas artérias coronárias. E no dia 26 de maio de 1986, aos 63 anos, uma parada cardíaca tira a vida do apresentador. O que o SBT fez devido à morte do Flávio Cavalcante? A emissora foi tirada do ar, saiu do ar, ficou cancelada e manteve no ar somente uma mensagem de luto até a hora em que ele foi sepultado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no outro dia, às 16 horas. Pois é, minha gente. Eu tava dando uma vasculhada aqui no YouTube pra ver. Pra isso eu quero mandar até o meu sincero agradecimento ao canal Arquivos Marquezine, porque eu vi também que tem o último programa do Flávio Cavalcante, o último programa, exatamente no momento em que ele passa mal. E dias depois, ele infelizmente morre. E ele fez um discurso antes que ele falava que ele iria diminuir um pouco a carga de trabalho porque podia motivar um estresse muito violento. De fato provocou. Mas o coração dele não aguentou. Bom, gente, então eu vou deixar linkado nos comentários fixados com os devidos créditos ao canal do Marquezine, que é um dos canais que também eu assisto bastante, esse último programa do Flávio Cavalcante e exatamente o momento em que ele passa mal. Vai ficar nos comentários fixados aqui pra vocês. E é isso, foi um vídeo assim que depois que eu falei, que eu terminei de gravar o do Glaucio Gil, veio na cabeça, por que não fazer o do Flávio Cavalcante? E aí está. A nossa homenagem a um apresentador polêmico, um tanto quanto sério, digamos um pouco ranzinza, porque ele realmente era bem ranzinza, mas que apesar de alguns momentos sensacionalistas, também trouxe um bom entretenimento. E é isso, gente. Então, gente boa, gente fina, gente bonita. Beijo pra todo mundo e